mais uma live de quinta começando. Você tá aí? Tô. Eu tô brincando com a foto aqui, mas não tá dando certo. Estamos chegando para mais um bate-papo, mais uma entrevista bacana. Muita gente já entrando aqui, ó. A Gislaine tá Oi, entrando, gente! Cleiton, Robson, quem mais? Elisiel. Aqui. Oi, Duda, tudo bem? Uma galera já Cadê a entrando dona aqui pra Simone gente Ramos e bater o um seu Diogo Kifuri? papo. Pois é, a gente vai entrevistar hoje a jornalista Simone Rames e também Colega. nossa colega, né? Amiga, né? Mais que colega, uma amiga, né? E o doutor. Não fala do doutor. Tá lá, já tá aqui, ó. Doutor. Já mandou o doutor Diogo Diogo. Kifuri, vai conversar com a gente. Ele que é médico também. Acho que é capitão-major da Polícia Militar, sabia? Ele é médico da Polícia Militar. E é cirurgião bariátrico. E é com ele que nós vamos conversar. Agora, aí! Chegaram! Deixa eu Rapaz, arrumar aqui. esse é o casal mais bonito do Brasil. Lindos! Esses não tem o que falar. Eles são demais. Já apresentamos vocês, viu? Boa noite. Oi, gente! Oi, tudo bem? Tudo bem, Dani? Tudo bem, Riva? Olá, Riva, Dani, tudo bem? Tudo certo? Tudo Escuta, bem? a senhora quase nos matou do coração nessas últimas semanas, porque foram informações atrás de informações. Ah, a Cita com suspeita de coronavírus. Ah, a Cita com coronavírus. Ah, a família tá... O que aconteceu aí nessa casa? Nos contem. Ó, tô com um chazinho aqui me acompanhando 24 horas por dia, sabe, Riva, Dani? A gente passou por um susto mesmo nessas últimas semanas. Todos nós aqui em casa fomos confirmados com coronavírus. Começou com uma pessoa próxima a gente, aí a gente já ficou em alerta, né? Pensando que a gente poderia estar com Covid também. Aí, 5 dias depois, foi o Luca que fez os primeiros sintomas. Ele teve uma febrezinha, assim, uma febre febrícula, que a gente chama de 37, 37,5. 37,4 por aí. E aí a gente já ficou muito preocupado, porque você não sabe como vai reagir, né? E eu não dormi nada naquele dia, aquela primeira noite, porque eu achei que a febre pudesse evoluir de 37 para 40. Então, eu fiquei assim do lado da cama dele, fiquei medindo a temperatura. Mas graças a Deus, né, ele reagiu super bem. Foi o único sintoma que ele teve, essa febrinha. E depois amanheceu super bem, e até então nem eu nem o Diogo estávamos com nenhum tipo de sintoma. Eu cheguei a fazer o exame de sorologia, que é aquele de sangue, o Diogo também, nesse mesmo dia, e deu negativo. Então, mas já fiquei afastada da TV por conta disso, né? Porque não sabia se eu estava com aquele falso negativo que chamam, né? Você está com a doença, mas não, o resultado não pega ainda, né? Porque tem aquele período. Aquela janela. E 5 a 10. isso. E aí, isso foi numa quarta. Aí na sexta-feira, o Diogo que começou com os sintomas, né? Comecei com Você, Diogo, coriza, começa do nada, tá sem sintoma, de repente o começa do nada, papai derruba. começa do nada. Então, comecei sexta-feira com coriza, a princípio só isso. Sábado, mal-estar, febre, tosse, diarreia. Eu praticamente tive todos os sintomas aí, tirando a falta de ar, mas praticamente todos os sintomas aí do Covid, né? E depois eu evoluí ainda com falta de perda do paladar e perda do olfato, que é bem característico, bem característico. Então, mas os primeiros dias foram terríveis, assim, foram bem, né, bem debilitantes. Você fica mal, você não sabe como é que vai evoluir a doença, se ela vai evoluir mal ou teu organismo vai reagir. Então, mas acabou evoluindo bem, né? Tanto eu quanto ela e o Luca. Mas é uma doença que é incerta, né? Quem está com ela não sabe se você vai acordar com falta de ar no hospital, não sabe. O que mais Mas, preocupa é isso, né? É que a gente não é, sabe se vai agravar os Sintoma, né? sintomas. E agora o exatamente. que assusta aí no caso de vocês é que sempre se fala muito que criança nunca tem nada, criança não sente, Não evolui criança. sintoma. E a gente percebe que o Luca teve uma febrinha, né? Se É, teve um sintoma. foi leve, mas teve, né? Mas também você não sabe, apesar de a maioria das crianças não evoluírem mal, evoluem muito bem, na verdade. Mas a gente não sabe, né? Não sabia, é que é teu filho. Quando é teu filho, É tudo muda. diferente. Né? Daí É, você esquece toda a medicina de lado, deixa de lado tudo e não sabe como é que vai ser. Mas ele no dia seguinte já ficou muito bem. Né?
E Agora, onde é que ele tá? isso, eu perguntei isso Tá, agora. tá dormindo. A gente tem um bebê que dorme muito cedo. Ele dorme por volta das 8 horas da noite. Então ele tá aqui, ó. Qualquer coisa a gente tá. Porque quando ele acorda, ele vem nos procurar, né? E Ah, aí, claro. se aparecer um serzinho aqui, ó, enroladinho numa coberta, é porque despertou. Mas é muito difícil. Depois que ele embala o sono assim, graças a Deus ele tem um sono muito bom. Dorme super bem, dorme cedo e normalmente vai até de manhã. Às vezes desperta uma vez de madrugada, enfim, chama o papai. Às vezes não, várias vezes. Mas tá tudo certo. Tá Pai de dormindo. madrugada, né? Sabe que aqui em casa é a mesma coisa, né? Sabe É. que pra gente. A Dani, quando as crianças eram bem pequenininhas, ela fazia assim, ó. Vai, vai. E tinha que acordar só aqui e trazia para amamentar. E, aliás, vocês têm que cuidar bem, porque eu já falei que é um dos meus genros. Tem duas filhas, ele é um dos meus genros. Agora vai ficar aí depois para que elas o escolham, não vem? E- Tem várias pretendentes aí no caminho, viu? Tem que brigar para ganhar, viu? Não é fácil assim, não. Mas a sorte sua é que ele adora as meninas, né? Tem uma queda por elas, né? Então, meio caminho andado já. Vamos ver. Meio caminho. Ele Como é não, bom. como não ter uma queda por essas meninas? Agora, doutor Diogo, vou perguntar aqui não para o amigo Diogo, para o doutor Diogo. Principalmente trabalhando no Hospital da Polícia Militar e tudo mais, vendo como as coisas estão acontecendo. A gente começou a fechar o estado do Paraná em março e agora sai essa previsão na Gazeta do Povo hoje de especialistas que o pico aqui vai ser 24 de agosto, que nós vamos ser com Santa Catarina, os dois últimos estados a sair dessa bagunça aí. Como é que você, como profissional de saúde, está vendo tudo isso, Diogo? Na verdade, aqui foi meio tardio, né? A gente não esperava que viesse esse pico assim tão tardiamente. No início a gente estava relativamente bem, né? Posso dizer também que é pelo isolamento. Então, o isolamento aqui em Curitiba foi um pouco mais rigoroso que em outros locais. E a partir do momento que foi se abrindo shopping, o pessoal foi relaxando, que é algo também natural, porque não tem como você, um comerciante, alguém que sustenta a tua família, trabalhando na rua, como é que você vai pedir para ele ficar em casa? Não tem como. Então, naturalmente, as coisas foram relaxando e o pico foi aumentando, né? Os casos foram aumentando. Então, no início a gente estava um pouquinho mais tranquilo, né? Achando que realmente Curitiba ia ficar, né, num nível aí com menos infecções, porém a gente viu que infelizmente acabou se agravando aí nos últimos dias. E assim, a questão do pico é difícil dizer, né? Nós já sabemos aí historicamente nesses últimos meses que já era para ter vários picos no Brasil e não se confirmou. Então a gente não sabe efetivamente se vai ser mesmo agosto, setembro ou não vai, mas eu vendo tudo acontecer, eu vejo que a gente já está no pico, né? Por quê? Porque os hospitais estão já com saturação aí, né, máxima aí, as UTIs também, então eu acho que já estamos já no pico. Só vai piorar, Só né? a tendência é piorar, então por isso que é importante o pessoal se cuidar, porque o mais importante o que é? Claro que a gente sabe que 80%, 90% das pessoas pegam o vírus, têm sintomas leves ou às vezes nem têm sintoma, e vão ficar bem. Porém, os que vão ficar graves, esses vão precisar do hospital. E se já está saturado, para onde você vai? Né? Se os hospitais privados já estão saturados, para onde você vai? Aí que entra o aumento da mortalidade. Por isso que quanto mais conseguir achatar essa curva, mais conseguir deixar as pessoas em casa nesse momento, melhor. Né? Até vir uma vacina efetiva, que é o que a gente espera, aí, mas não tem como prever. Não. Aqui em casa, só eu tive, mas não tive sintoma nenhum. Nada de Você sintoma. descobriu por acaso, né? Descobri por acaso, foi um susto também quando eu descobri. Descobriu por acaso? Fiz aquele Que teste. Por acaso. Dia dos namorados. Fazer teste. Acho que isso é dia de fazer teste. No dia dos namorados, inventei de ir na farmácia fazer o teste de farmácia. Olha a minha felicidade. E no teste de farmácia deu reagente. Deu que eu tava com o vírus ali naquele momento. E aí a gente entrou em pânico. Nossa, daí foi aquele caos, né? Não, tem que ficar em isolamento. E corre para o hospital. Daí já vai para uma consulta médica. Eu disse, meu Deus, o que vai acontecer comigo, né? Eu não sei, é aquela coisa que vocês estavam falando. Não sei, pode agravar.
Tem um troço, daqui a pouco tem que E ir a no gente hospital. isolou a Dani, né? No dia que a gente descobriu, ela ficou isolada a partir daquele momento. É uma coisa muito louca isso. É. Isso é muito louco. Aí até eu consegui fazer o teste, fiz o sorológico e fiz o PCR também, né? O do cotonete. Até eu fazer o teste e conseguir enxergar que eu não estava mais com o vírus, que eu não estava Já mais teve, naquele né? momento, que já tinha tido, né? Já tinha ficado em isolamento, já tinha entrado em pânico, já tinha até quase. Eu tinha sentido os sintomas psicologicamente. Sim. Até descobrir. Mas o engraçado é que só eu tive. E assim, as meninas dormiam com a gente na mesma cama. Que ninguém sabia, né? Não teve sintoma. A gente junto e ninguém teve. Eles fizeram também os outros testes, ninguém teve, só eu. Você fez 2 testes, é isso? Ou um só? A Dani fez todos. Eu fiz Todos os todos. testes que tem disponíveis. Eles deram positivo. Não, deu positivo aquele de farmácia, que foi o que levantou a suspeita. O sorológico, que é aquele que tira o sangue mesmo, deu que ela já teve há mais de 4 semanas no mínimo. E o PCR deu negativo, porque se ela já teve, ela não teria mais mesmo. E deu negativo. Então, a gente aqui em casa ficou meio perdido. Agora, assim, como é que você tá? Quando é que você volta? A gente tá com saudade de você na telinha. Eu tô com saudade também. Apesar desse período ter sido, assim, importante, necessário, ficar em casa, eu tô morrendo de saudade, né? Porque se ficar completo... É diferente um isolamento em que você sai para trabalhar, que você se cuida, né? Vai de casa para o trabalho, do que um isolamento total. A gente ficou, assim, durante 15 dias sem sair de casa. Nós estamos sem sair de casa já. Ontem fez 2 semanas, né? E eu só volto a trabalhar na segunda-feira. Por quê? A princípio eu voltaria a trabalhar amanhã, mas como aqui de casa, eu fui a última pessoa a ter os sintomas. O Diogo já estava com sintomas há 5 dias, o Lucas já tinha feito febre há quase uma semana, e eu estava completamente assintomática até então. Eu tinha uma leve tosse, assim, mas muito eventual, e não tinha nenhum sintoma. 5 dias depois dos sintomas dele que eu comecei. Então, assim, existe um tempo, um período médio de 15 dias, que é o período de transmissão, né? Que você ainda pode estar transmitindo. Então, existe essa dúvida, né? Ou eu fui a última pessoa aqui de casa a ser contaminada, portanto, eu sou a última a sair do isolamento, ou eu fiquei, né, assintomática por alguns dias e desenvolvi alguns sintomas bem mais leves do que os dele mais tarde. Então, na dúvida, né, a Ivete, nossa chefe, falou assim: olha, eu ia voltar na sexta, mas volte na segunda, porque tem, né? Já tá tanto tempo fora, né? Mais um dia, assim, vamos manter por segurança mesmo, né? Porque a gente sabe, né? Por mais que tenha muita gente trabalhando em home office na TV, a gente tem contato direto. E nós, como apresentadores, a gente acaba ficando no estúdio sem a máscara. A gente passa o tempo todo com a máscara na TV, mas aí no momento de entrar no ar, tem que ser sem máscara. Então, apesar de a gente ter também esse distanciamento dos cinegrafistas, a gente fica 3, 4 metros distantes deles, mas existe. A gente está num ambiente fechado, né? Então, para isolar qualquer tipo de risco, para zerar essa chance de transmissão, eu volto na segunda-feira, se Deus quiser. Que bom. Diogo, eu queria perguntar algo referente. Eu sei que você trabalha com cirurgia bariátrica, e nesse sentido do coronavírus para esses pacientes aí, essas pessoas que já fizeram a cirurgia bariátrica, eles são mais suscetíveis à doença? Existe um cuidado especial? Pelo contrário, o paciente obeso é o paciente que tem mais risco de desenvolver doença grave. Por quê? Porque a obesidade é um problema crônico, ela é uma doença crônica. As pessoas obesas, muitos têm aquela visão errada que são saudáveis. Não são. São pessoas com problema crônico, inflamação crônica e com imunidade reduzida. Então, essas pessoas elas têm maior risco de desenvolver gravidade. Se vocês olharem assim nas estatísticas, os pacientes com menos de 60 anos, que teoricamente não seriam tão pacientes de risco, os obesos são os que mais estão complicando. Pacientes que estão indo para UTI ou eventualmente indo a óbito. Então, a obesidade ela é uma doença perigosa, uma doença que traz vários problemas para a saúde. E a cirurgia, o que ela vai fazer? Ela vai melhorar todo esse processo. Claro que uma cirurgia recente, num paciente que acabou de fazer e pegou a Covid, pode ser um risco, porque ele está no momento de recuperação. Porém, o paciente já operou aí de alguns meses, que
já está desenvolvendo a perda de peso, já está melhorando esse processo inflamatório, esse paciente vai melhorar. Com certeza é um benefício para ele. O problema é quem realmente está obeso, né, no momento que pega a doença. Exatamente, exatamente. Que não se cuidou antes, né? A gente percebe até, a gente vem monitorando, a gente acompanha, né, como jornalistas, a gente acompanha aquele boletim da CESA, né, que divulga, o paciente tinha tal comorbidade que chama, né? Então a gente percebe nesse boletim o número de pacientes que vieram a óbito que eram obesos, ele é muito significativo. Tem muitos, não tinha doença associada. A gente ouvia muito isso na redação, mas puxa, olha só, uma vítima jovem, de 30 a 40 anos, morreu e não tinha nenhuma comorbidade. Meu Deus, o que aconteceu? Aí a gente ia investigar, acabava verificando que era um paciente jovem, que era obeso, que talvez ainda não tivesse desenvolvido nenhuma doença em consequência da obesidade, né? Algum diabetes, pressão alta, mas ele estava obeso no momento que contraiu a doença, né? E acabou vindo a óbito porque é, sim, um dos grandes fatores de risco. Até nos Estados Unidos, o Diogo tem um médico amigo dele que mora lá e que vem relatando isso, né? Que lá a incidência de pacientes obesos com Covid, a taxa de complicação lá é muito alta também, não é? É muito alta. Chegaram a mais de 3 milhões de pessoas contaminadas lá. É. Isso é muito interessante, né? Primeira e última vez que nós fomos para os Estados Unidos, a gente passou férias lá em Miami e Orlando, e a gente via pessoas obesas que realmente optavam por não andar, por não fazer exercício, não que ela não tivesse condição. Era uma opção. A gente até viu uma mulher no ônibus, né, que a gente estava, ela tem aquelas scooterzinhas, só que ela andava, ela fazia tudo, mas para grandes caminhadas ela usava scooter dentro do ônibus também. Você vê que as pessoas fazem a opção por não caminhar, por não andar. E eu me lembro que uma pessoa falou com ela disse, eu já fiz tudo a vida inteira, agora eu quero descanso. E você vê que isso só aumenta a taxa de obesidade, essa inatividade que a gente vê acontecendo por lá. É uma maluquice, né? É uma questão cultural que se a gente não puser um freio agora aqui no Brasil, daqui um pouco a gente chega nessa mesma cultura de agora eu não quero andar mais, eu não preciso andar mais, eu vou andar de scooter. E aí vai gerando, né? Vai aumentando a obesidade, essa falta de atividade física e tal, Não né? só a falta de atividade física, mas Comida, também né? a alimentação, né? Lá que é baseada em fast foods, né? Essa Só coisa loucura. toda é uma loucura. Estão Escuta, dizendo aqui que seu volume está baixo. Vocês estão ouvindo bem ou não? Eu já tenho um timbre de voz mais baixo, um volume de voz mais baixo, mas vocês estão ouvindo bem? não, consegue ouvir, consegue. Estão ouvindo? Mas estão dizendo aqui, ó. Não dá para comparar com jornalista. Né? Mas foram todo dia, médico não tem volume alto de voz. Mas só retransmitindo, acho que 2 pessoas aqui comentaram que seu áudio estava baixo, talvez é por causa do microfone estar mais distante, não sei. Enfim, vamos lá. Perguntando aqui sobre o tratamento, como foi? As pessoas perguntando como foi esse tratamento. Provavelmente querendo saber de cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina. A Ivomec agora. Aí entra um assunto extremamente controverso. Polêmico, né? Polêmico. Mas assim, eu vou passar uma opinião minha. Então a gente tem que entender que não dá para se basear na minha opinião como dado científico, nem embasamento de literatura. Não dá. O que eu penso? Existem 3 fases de ação do vírus no organismo. A primeira fase é aquela fase de replicação do vírus, onde ele entra em contato com o organismo e o teu vírus recebe ele. Então essa é a primeira fase. Geralmente leva até uns 5 dias. O paciente que se recupera bem, né, o organismo dele ataca o vírus, ele vê como um dano para o organismo e reage contra ele. E acaba inibindo o vírus e automaticamente ele vai melhorando, o paciente vai cedendo sintomas e fica bem. Só que tem aquele paciente na qual o vírus ele acaba inflamando, ou seja, o organismo não dá conta de agir contra ele. E entra a segunda fase, aquela fase inflamatória, na qual o organismo libera um monte de resposta inflamatória e esses mediadores inflamatórios, que são, digamos, uma resposta do organismo contra o vírus, eles acabam se extrapolando, eles acabam se intensificando e acabam agredindo diversos outros órgãos. Aí que entra a gravidade, aí que começa a falhar o rim, falhar o pulmão, né? As pessoas começam a ter várias microtromboses
em várias regiões do corpo e acaba tendo infartos nos órgãos, e aí que entra a gravidade. O paciente vai para a UTI e pode eventualmente até falecer. Então, a ideia, o que que é? A ideia é tentar tratar precocemente. Então, eu sou adepto, Diogo, sou adepto do tratamento precoce, aquele na qual você entra com os remédios para tentar inibir o vírus. Por que tentar? Porque não tem comprovação científica ainda. A gente não tem como afirmar que realmente a cloroquina ou a ivermectina vai resolver o problema. Não tem como saber. Ainda não tem dados. Existem trabalhos mostrando que tem benefício, trabalhos que não. Então, você não tem ainda trabalhos evidentes, grandes, porque isso leva muito tempo. Então, eu penso o seguinte, se você tem um vírus que pode, infelizmente, te agredir, que pode causar um dano maior, mesmo você, a gente vê pessoas jovens sem problemas de saúde, indo para a UTI até falecendo. Se você tem esse risco, e eu te juro, eu peguei o vírus e fiquei preocupado. Você não sabe se vai evoluir mal. Então, você não sabendo como vai ser a tua evolução, você não vai tomar medicamento que pode eventualmente melhorar o vírus, inibir a carga viral? Eu, pelo menos, penso assim. Agora entram os remédios, tem a hidroxicloroquina, que é bem controverso, tem a ivermectina, que mostra que pode inibir a ação viral, tem a azitromicina, que apesar de ser antibiótico, mas ele também pode ter um efeito também modulador viral e reduzir a carga viral. Então, existem medicamentos que podem ajudar. Então, por que não tomar? Mas é o que eu estou falando, é a minha opinião. Né? Eu tomei, claro que eu tomei, não ia deixar. Se alguém me perguntar minha opinião, porque até é uma autonomia médica, cada médico tem a sua autonomia, tem gente que não toma, e temos que respeitar. Né? Eu tomei particularmente hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina e o zinco com vitamina D. Né? Eu tomei. Agora, fiz um coquetel. Né? Já eu não. Ela optou por não tomar. E eu tenho que respeitar. Eu não posso, ninguém pode obrigar a tomar. Os dois evoluíram bem. A minha opção foi assim, os sintomas do Diogo, eles começaram numa sexta-feira à noite e evoluíram muito rapidamente. Ele teve todos os sintomas. Então, ele teve início de febre, então, que é um sintoma que começa a ser mais preocupante. Eu não tive nada disso. Eu não tive febre, eu não tive tanta indisposição, não tive diarreia. Eu tive um pouco de coriza, assim, uma sensação de sinusite, que deixa a minha voz um pouco mais anasalada. Fiquei congestionada, ainda tô um pouquinho. E uma leve indisposição, um pouco de dor de cabeça, mas foi só. Eu não tive essa prostração mais significativa como ele teve. Então, eu fiquei monitorando. Eu fui para o suplemento vitamínico, né? Que é a vitamina D, que a gente tá todo mundo com falta de vitamina D, que não está tomando sol, não está saindo, né? A vitamina D, que é aconselhado já para que todo mundo faça essa reposição, independente, né, de estar ou não doente. Então, eu fui para a vitamina D e para o zinco. Fiquei só nessa reposição. Caso eu começasse algum sintoma realmente, assim, de uma febre ou uma indisposição um pouco mais significativa, a gente ia avaliar. Mas não foi necessário, porque meus sintomas realmente foram leves. Então, tivemos tratamentos diferentes aqui em casa. E eu tive uma melhora, só desculpa interromper, mas eu tive uma melhora. Eu comecei os sintomas na sexta-noite, só coriza, né, com vento nasal. E no sábado e domingo que eu comecei realmente a fazer febre e mal-estar. E eu comecei efetivamente a tomar no sábado o remédio. No domingo à noite eu já estava sentindo melhor. Pode ser que meu organismo iria reagir independente do remédio? Claro que pode. Não dá para saber. Né? E eu acho que foi decorrente do remédio. Mas eu tenho também pessoas conhecidas que eu orientei o tratamento que também estavam mal e melhoraram. Então, será que é coincidência ou não? É difícil dizer. Aí é só um estudo mais pesado. Mas eu vou dizer aqui, se eu pegar, eu não peguei, convivi com a Dani que teve, a Dani também não tomou nenhum remédio porque foi assintomática. Mas se eu pegar, for a um hospital, precisar, e o médico prescrever, mas você não tenha dúvida que eu também vou tomar. Porque eu estou acreditando na medicina, eu estou acreditando na ciência daquela pessoa que me atendeu. Recomendaria, assim, de peito aberto? Jamais. Mas se um médico me indicar, me prescrever, você não tenha dúvida disso que eu também tomaria. Mas não sairia comprando por aí, nem tomando como algumas pessoas estão fazendo com ivermectina e com a hidroxicloroquina. Porque a automedicação sempre traz risco. Mas se houver... Sim. E você
Era alguma coisa pro Luca? Porque criança é bem diferente, né? Na hora da mente. Foi só a reposição de vitamina também, né? A gente deu, o pediatra recomendou a vitamina D para ele, que ele já, né, toma, assim, a gente só aumentou a dose, aumentou uma gota, na verdade, porque criança é de gota diferente, né? A vitamina D e o zinco. Então, como ele não teve, assim, a gente praticamente pode dizer que ele foi assintomático porque foi só uma noite de febre, né? Então, depois ele não teve mais nada, mas a gente ficou monitorando, a gente fez o exame nele, o exame também deu positivo. Mas ele, graças a Deus, assim, não teve mais nada, não teve nenhum tipo de coriza, não teve garganta, não teve nenhum outro sintoma, não teve mais de febre, nada. Então foi graças a Deus, foi bem tranquilo. Assim, o pediatra já tinha me orientado, olha, Simone, fique calma. O pediatra dele trabalha no Pequeno Príncipe. Ele disse que não, as únicas crianças que tiveram um pouco mais de complicação, assim, que agravaram, são crianças que já tinham, né, algum tipo de alguma doença pré-existente, não era o caso dele. E ele diz que todas as outras crianças evoluíram muito bem, que o organismo das crianças, não sei qual que é a característica, mas ela evolui muito, de uma forma muito melhor do que os adultos, de maneira geral. Agora vamos falar de férias? Vamos falar daqui para Eu ia frente? falar exatamente Vamos isso. falar de A gente tá férias. Férias! A Simone Férias! queria dizer o seguinte, Diogo. Ela roubou o meu roteiro de férias. Depois veio com essa palhaçadinha de que foi coincidência. Só pode. Não vou te entregar aqui, tá, Rivaroli? Não vou te entregar aqui, assim, ao vivo, né? Espera aí que eu já me entrego. Eu falei, eu chamo o nosso maridão, o marido da Simone, porque eu quero Dani, vir médico na próxima vida. Eu não quero por aí trabalhando. Simone, eu já perdi. não, perdemos nós duas, né? Porque não dá para competir assim com essa lábia do Rivaroli. Não tem condição. E para quem não sabe, está aqui nos acompanhando, ele está se referindo à nossa última viagem de férias, que a gente nem imaginou né, que a gente foi por sorte que a gente tirou férias em janeiro, porque se tivesse deixado para depois, já não tinha tirado mais, né? Uma sorte, né? E a gente acabou no fim do ano, assim, conversando nos últimos dias de dezembro. Encontrei o Rivaroli no camarim, perto do horário do programa dele. E aí, você vai tirar férias e tal? Ah, vou tirar férias agora, em janeiro. E você? Ah, eu também vou tirar férias em janeiro. Que coincidência. Que dia? Ah, dia 2. Puxa, que coincidência, eu também. Vocês vão viajar? Vamos fazer uma viagem rápida. A gente também. Vamos pra onde? Pra praia? Praia? Pra onde? Praia do Forte. Falei, mentira, que você tá roubando meu destino assim na cara dura. Só faltou se hospedar no mesmo hotel, que foi muita coincidência. A gente quase foi no mesmo voo, diferença de algumas horas, né? Você foi num dia e eu fui no outro. Exato, Eu fui de madrugada, assim, quase de madrugada, e você foi na manhã seguinte, assim, por pouco. Foi o próximo voo, né? A gente pegou um voo e você pegou o próximo. E foi muita coincidência, assim, uma coincidência muito legal, né? Teria sido muito bacana se a gente tivesse ficado no mesmo hotel, mas a gente se encontrou lá, as crianças também se divertiram, foi muito legal. Então vamos, Sônia. O que era mesmo? Tapioca. Não, era Cajamanga, né? Tapioca. Mas você tomou outro. Acho que não lembro, é uma fruta típica de lá. Que meu filho se esbaldou em sorvete pela primeira vez, porque até então eu ficava regulando o sorvete dele, doce, aquela coisa, preocupação. Aí, com as filhas do Riva, ó, acabou a dieta infantil. Assim, ele comia o sorvete de todo mundo, ia passando o sorvete de todo mundo. Isso. Todo mundo passando corona para todo mundo sem saber. Exatamente. Já tava rolando. Não tinha noção. Pessoal, eu brinco com a Simone. Eu falo, Simone, você foi levar lá para eu roubar teu marido. Você queria isso. Foi um teste, Rivaroli. Foi um teste. Na próxima live a gente faz eu com você e elas duas. Isso. Mas viagem agora que a gente vai programar. Qual é a próxima, né? Pois é, gostaria muito de estar de férias nesse momento, esses 15 dias que a gente passou em casa. Quando a gente viajou em janeiro, a gente falou, puxa, porque eu tirei só 15 dias em janeiro, pretendia tirar mais 15 dias agora. Eu falei, fazer uma outra viagem, família, enfim. Mas agora sem planos, né? A gente até tinha planejado uma viagem, né, agora para os próximos meses, já tinha comprado uma passagem já antes disso, e faz umas 3 semanas que a companhia já cancelou o voo também. A gente pretendia ir para o Chile e a companhia cancelou o voo. Então, porque as fronteiras estão todas fechadas, não há previsão de reabertura. Para o Chile, Paraguai, Argentina, pelo menos nenhum, né?
E principalmente por conta da situação que está o Brasil, né? Acho que ninguém está querendo reabrir fronteira com o Brasil assim para os próximos meses, né? Então, não sabemos, a gente não tem ideia agora de quando vai conseguir fazer viagem de novo, E infelizmente. agora também não é o momento, né? É. A situação está difícil em todo o país, então esperar melhorar, né? Vamos torcer que venha uma vacina e É, aí sim, a gente consegue planejar melhor, né? viajar com tranquilidade, porque por mais que a gente já esteja teoricamente imune, né? Você não tem 100% de certeza, né? Se essa imunidade ela é de fato assim. Ficou muito. Até eu lembro que no começo, quando a gente começou a noticiar a questão do coronavírus, tinha muita polêmica, ainda existe essa polêmica entre curados e recuperados, né? A gente sempre usa no jornal o termo recuperado, porque ainda nem quanto a isso não existe nenhuma pesquisa que crave isso, que diga assim que não, você está curado, 100% que você não vai pegar mais esse vírus agora nunca mais na sua vida, né? E não existe essa comprovação, infelizmente. Inclusive, tem trabalhos que mostram que a pessoa, mesmo com anticorpo, perde o anticorpo depois de alguns meses. Então, ninguém sabe nada. É um vírus difícil de compreender, né? Outro dia eu estava lendo, aqui em casa a gente assina uma revista que eu amo de que eu gosto de colecionar, que é super interessante. Lá tinha especialistas falando, eles dizendo isso, que o vírus ele pode seguir dois caminhos, né? Ou ele se fortalecer mais e aí não conseguisse fazer uma vacina, ou ele se adaptar ao ser humano para que ele possa se replicar mais e aí ele se torna menos ofensivo, que é o caminho que os especialistas estão vendo que o coronavírus está seguindo. Está se tornando menos ofensivo para conseguir se multiplicar, que o objetivo do vírus sempre é esse, se multiplicar. Mas já disseram que a tendência é que aconteça como acontece com o H1N1, que a gente tem que se vacinar todos os anos, e que o coronavírus pode ser de 3 em 3 meses. Por isso a necessidade de uma vacina tão urgente e tão rápida, mas pode levar até 4, 2, 3 anos, 1 ano, seja lá quanto for. Ó, tem uma pergunta aqui do Marcelo, tá perguntando o seguinte: isso significa que uma vacina não seria funcional? É difícil saber. Pelo que mostra, essa vacina, acho que é a que está mais adiantada, que é a vacina que está sendo produzida em Oxford, que o Brasil já teve até já teve o contrato, parece que são Vai testar, 30 milhões de doses, e se funcionar mesmo, vai vir mais 100 milhões. Mas realmente é a mais avançada que tem. Pelo que se mostra, ela está tendo resultados de anticorpos persistentes, só que assim, é muito recente. Como é que você vai saber isso daqui a um ano? Então, claro que a vacina, ela naturalmente vai se mostrando, existem os estudos nos pacientes vacinados, e se eles se mantiverem com anticorpo, maravilha. Agora, se não, quem sabe uma nova dose, então é difícil dizer, ninguém sabe nada ainda disso. É o que ele comenta aqui, né? Que já que com o mesmo anticorpo seria possível contrair novamente, é o que você explicou, Exatamente. né? O que eu li foi exatamente isso. Essa vacina, muito provavelmente seja uma vacina em 2 doses. Toma uma, daqui 6 meses outra. Não vai ser uma vacina de uma dose única, como é a de H1N1. Mas sabe o que eu achei curioso nessa leitura? Dizendo que a mais rápida desenvolvida na história foi a da varíola. Levou 4 anos para desenvolver, porque o filho do médico pegou lá, do especialista. E a ciência vai ter que nos dar essa vacina em meses. Esse é o grande problema, né? Mas já a perspectiva é que até o final do ano já se tenham doses aí sendo comercializadas. Vamos torcer, a gente não sabe, né, mas é o que se diz aí, o que os estudos estão mostrando. Tomara, né? Tomara. E vai ser produzida pela Fiocruz. Assim que comprovar a eficácia, a Oxford vai ser produzida pela Fiocruz e aí vai para o sistema público, o que é ótimo, né? Mas isso recuperou bem a ciência, né, doutor Diogo? A gente vê que, aí falando como médico, né, a medicina vinha sendo desacreditada, a ciência estava sendo desacreditada, a vacina não pode, aquela coisa toda. Esses movimentos radicais anti-ciência, eles estão caindo muito, ainda bem, né? Espero que caia, porque tem correntes aí de pessoas que não vacinam nem seus filhos para meningite. Assim, como eu falei, eu não posso, eu até respeito a opinião de cada um, não posso também discordar. Eu discordo, mas eu não concordo. Claro, como é que você vai... Respeita, mas né? Respeito, mas não concordo. Como é que você vai deixar teu filho não imune? E com o coronavírus também, se você tem a opção de poder ser vacinado, poder voltar a ser livre, porque você está preso, nós estamos presos em casa.
né? Alguém já passou por isso? Acho que ninguém, nem nem meu avô passou por isso. Você ficar em casa, não podendo sair, usar, mesmo saindo preso com máscara. Nunca aconteceu isso, pelo menos eu nunca ouvi alguém que tenha relatado isso. Então nós estamos presos. Então é uma possibilidade da pessoa ficar livre. Será que essa pessoa que é contra isso, ela não vai ser vacinada? Eu tenho minhas dúvidas, né? Mas, enfim, temos que respeitar as opiniões aí. Na verdade, uma valorização não só da ciência, né? Eu acho que a Simone pode falar mais disso, porque a gente vê todos os dias aí nos jornais uma valorização também dos professores nesse momento de pandemia, uma valorização dos profissionais da saúde que precisavam realmente ter essa valorização. Nós, né, combatendo muito, né? A gente até estava falando disso, assim, como todas as carreiras, né? Como os nossos desafios hoje são muito diferentes do que eram, né? Até há poucos meses, como todo mundo teve que se reinventar, né? Assim, todas as funções nesse momento são importantes, mas eu acho que os profissionais de saúde, assim, são muito valentes, né? Você imagina que todos os dias que o Diogo saía de casa, eu falava, meu Deus, será que vai ser hoje que ele vai se contaminar? Ele me mandava foto, assim, durante ali a cirurgia, com todo paramentado, usando aquele micropore, né, que machuca o rosto durante uma cirurgia. Enfim, eu tinha esse medo, assim, enorme. Todo mundo falava, meu Deus, Simone, o marido dela tá ali no hospital, vai ficar doente, vai, enfim. Eu achava que a contaminação fosse vir dali, então, e acabou não sendo, né? Eles cuidando tanto no hospital, eles cuidando na rua, e a gente acaba pegando de outra maneira, o que mostra que esse vírus ele é extremamente contagioso, né? E muito traiçoeiro. Então, mas para quem está ali exposto na linha de frente, eu acho que merece todo o nosso respeito, toda a nossa admiração, porque tem muitos desses profissionais que estão afastados das famílias, que foram obrigados a ficar longe, né, das famílias, porque convive com o pai, mora na mesma casa com o pai e mãe que é idoso, ou pessoa que tem algum problema de saúde grave. Então, a gente até fez uma matéria muito legal sobre isso, de mães que estavam afastadas dos próprios filhos e dos pais há meses, né? E não sabem quando vão poder retomar esse cuidado. Então, assim, esse contato. Então, você imagina o desafio, né? Você já tem toda essa carga de jornada de trabalho que foi aumentada, profissionais que estão trabalhando demais ali na linha de frente, assim, sabendo que todo paciente que ele encontra pode estar contaminado e ter que lidar bem com essa questão emocional, porque é um vírus que mexe muito com o emocional. Como o Diogo falou, né? Quando bate na nossa porta, quando você vê que teu filho está contaminado, quando você, por mais que você, ele mexe demais com a sua cabeça, sabe? Então, eu admiro demais. Não sei se eu teria o sangue frio, assim, para trabalhar ali na linha de frente, sabe? Difícil. E eu acho que o pavor só chega nessa hora, quando Quando, ó o barulhinho da porta, ó. Quando bate Porque antes, assim, você pensa, não, eu estou me cuidando, não vou pegar, estou tomando todos os cuidados, estou usando máscara, eu sou louca do álcool gel, de ficar lavando a mão, né? Eu fico com a unha, com a cutícula toda machucada, né? De tanto que eu acabo usando com frequência. E aí você pega onde você menos espera, né? Então, ninguém está 100% protegido. Só uma vacina mesmo para tirar essa aflição, assim, que a gente está vivendo. Muita gente acha, não, acho que daqui um mês vai passar, daqui 30 dias, 60 dias, tudo isso vai acabar. Mas a gente sabe que não, né? Enquanto não existir uma vacina, a gente vai continuar nesse pesadelo. Vamos falar de vocês um pouquinho agora. Porque agora é hora de fazer fofoca. É um momento venenosa. Você sai da venenosa, mas a venenosa não sai de você. É uma coisa que incorporou, assim. Não, eu sou o mais venenoso de todos. Fofoqueiro, falam que as mulheres são fofoqueiras, não, né? Homem, quando fala que vai jogar bola, é para tomar cerveja depois e falar mal dos outros. É só para isso. É verdade. Mas você é um fofoqueiro do bem, isso que importa, isso que importa. Por que ser jornalista? Por que ser médico? Da onde surgiu isso na cabeça de vocês? Eu não digo que foi na cabeça, acho que foi sempre no coração, porque eu nunca me imaginei fazendo outra coisa. Minha família que está aqui, eu acho que não vai me deixar mentir. Eu sempre fui a tagarela da família. Até essa semana eles resgataram vídeos antigos, assim, sabe? De quando eu era criança. Eu era, assim, se tinha alguém filmando, eu estava na frente, eu estava dançando, cantando, fazendo show, sempre com o microfone.
Então, eu nunca me imaginei fazendo outra coisa. Eu admiro uma série de profissões, assim, até pensei, puxa, por que eu não fiz medicina, né? Por que eu não fiz, enfim, outras opções? Mas eu não me imagino fazendo outra coisa. Sempre gostei muito do jornalismo, então eu não tive, assim, até na hora do vestibular eu tinha que colocar uma segunda opção. Eu não tinha segunda opção. Então, a gente passa cada perrengue da nossa profissão, né, Riva e Dani? Mas é É gostoso. É, Não é uma cachaça. É uma cachaça. exato, Ei, aquele. A gente fica dependente da adrenalina do ao vivo, né? Enquanto todo mundo fala, meu Deus, ao vivo, como é que você, né? Como é que você gosta de fazer ao vivo? Fazer gravado é melhor, porque se você errar, você faz de novo. Mas quando você gosta daquilo, né? A gente precisa dessa adrenalina do ao vivo. Então, é uma profissão muito desafiadora, mas ela te recompensa demais em muitos outros fatores, né? Para mim é assim, imagino que para vocês também. a gente quer mudar o mundo. Faz quanto tempo É. você tem apresentação, Sim? Na apresentação do RIC Notícias, faz 1 ano e 1 ano e 2 meses, 1 ano e 1 mês. Maio, Em né? maio, né? Em maio fez 1 ano. Show. Doutor Diogo, por que Doutor Diogo? Você percebeu que jornalista não poderia ser, né? A articulação da fala não. Meu pai é médico, é cirurgião. Ele nunca me obrigou. Só falou que ia cortar mesada, mas não me obrigou. Mas eu me espelhei muito nele, claro. É a referência que eu tinha em casa, médico. É uma ação nobre, né? Salvar a vida. E eu fiz muito isso na minha vida. Eu tenho 15 anos praticamente formado, né? Então posso dizer que eu salvei muita vida. Isso é muito gratificante para mim. Então, ver aquela pessoa que está debilitada, você poder trazer ela de volta à vida, para mim é o que me faz, é a satisfação profissional. Não tem outra profissão para mim que eu escolheria. A cirurgia, para mim, naquele momento, eu estou na sala cirúrgica operando, é o momento, para mim, é o melhor momento. Tirando, é claro, quando eu volto para casa, né? Óbvio, né? Puxar Se essa. eu não falar isso também, né? Não, você sabe que ele fica assim, às vezes eu admiro muito, assim, claro, por toda essa questão, né, de salvar a vida, eu vejo quantos pacientes, assim, são gratos e quanto eles fica muito legal de ver isso, assim, porque o Diogo, ele tem um envolvimento muito grande com o paciente, assim, sabe, pré e pós-operatório, é muito difícil o médico passar celular, né, o Diogo tem celular, dá celular, fala com o paciente, então ele está em casa, mas ele continua muito envolvido, então eu admiro demais isso. Sem contar que ele faz cirurgias muito longas que eu já não teria nem coluna para isso, né? De ficar ali, às vezes ele passa o dia inteiro, de manhã até de noite, sabe? Em pé ali, operando, e adora aquilo, sabe? Então nem percebe o tempo passar. Gente, como é que aguenta? Como é que tem coluna? Como é que tem... faz plantão de 36 horas, como é que consegue? Se eu não durmo, se eu não como, se eu fico muito tempo em pé, esqueça, eu não produzo nada. Então, acho que isso, assim, essa força física também para se dedicar ao trabalho, que eu acho muito, muito legal nessa profissão. A cirurgia é o meu ouvido de vocês. Só que a diferença é que ali não pode errar. A gente se erra, dá uma corrigida, pede desculpas, né? O pessoal tá Ele não... se o Luca vai ser médico ou vai ser jornalista? Olha, eu sempre digo isso aqui. Até um dia eu fui fazer um comentário, a Ivete, nossa chefe, falou: você não pode opinar sobre isso, você só sugere, você não manda em nada. Mas eu assim, a minha prece, claro, é que ele seja um médico com uma boa oratória. Tá bom? Tá bom? Aqui em casa nós estamos tentando, mas não dá. As duas são metidas artistas. Ai, meu Deus do céu. Mas aí também, ó, você também aí não tem para onde fugir, né? 100% do DNA, 50-50, o que vai dar? Aqui, pelo menos, eu tenho uma esperança de 50%. Ainda resta uma esperança aí, né? Mas eu tenho uma esperança, sabe por quê? Porque o Luca detesta ser filmado. Ele é muito parecido com o pai nesse aspecto. Porque o Diogo, quando eu conheci ele, não tirava nem foto. Não sorria nem para foto. Então foi uma coisa que a gente, né, foi trabalhando aos poucos, assim. E o Luca, ele é muito parecido com ele, porque ele faz muita palhaçada em casa, muita coisa engraçada. Ele tá naquela fase de 2 anos, tá falando errado, eu fico ali enlouquecida para filmar tudo. E quando ele percebe que ele está sendo filmado, ele me ignora, deixa de fazer o que estava fazendo, porque ele não gosta de ser filmado. Então os momentos que eu consigo filmar, assim, são por
de pegar ele no flagra mesmo. Então Tem tenho que ser... esperança que ele puxe ao pai. Meu genro tem que ser reservado e avisa ele quando vier visitar, pode trazer a picanha e a cerveja, senão nem entra. Ó, Ele ou eu? Ele? Não, eu não. Nada a finalizar, ver com isso. tá com uma história de amor. Queremos saber. Oi? A gente quer finalizar com uma história de amor. Ah, tá. Como é que foi? Porque todo mundo me pergunta isso, me deixa numa saia justa aqui, né? Ao vivo, inclusive, sempre. Então agora eu vou contar pra vocês também. Como é que Essa foi? história, como nos conhecemos, é isso? É, Eu foi fazia- interessante. Foi bacana. Eu fazia transplante, né? Porque eu fazia transplante de fígado e captava órgão. Ia para o Paraná inteiro captar órgão. E certa vez eu fui para Cianorte. E existia uma repórter lá, loira. Uma loirinha azeda lá. Loirinha azeda, nem me deu atenção. Estava lá cobrindo a reportagem. E papo vai. É um pouquinho mais longo que isso, mas a gente tem 10 minutos, então não dá muito tempo para explicar detalhes. Mas foi numa reportagem que ela trabalhava, repórter lá em Cianorte, e nos conhecemos assim, através de uma captação de órgão. Foi um dia, era assim, era pós-feriado, tinha um feriado na quinta e era sexta-feira, eu ia sair de folga, já não tinha folgado no feriado e eu tava louca pra ir embora porque eu tinha um aniversário pra ir de uma amigona minha e tal, então o meu plantão terminava no final da tarde, 5 horas da tarde, eu tava na redação fechando o texto, né, já esperando ali pra entregar e ir embora, aí minha chefe me liga porque eu era repórter de sucursal. Eu trabalhava na RPC de Cianorte, então era só eu na cidade. Então, assim, não tinha horário fixo, né? Trabalhava no expediente, e se tivesse alguma coisa muito mais urgente, eu acabava ficando. Não tinha com quem revezar o turno, né? Ah, sair, vai vir outro repórter, como a gente tem aqui, que né, tem repórter a cada turno. E eu indo embora já quase, a minha chefe me liga, ó, Simone, vai para o aeroporto, porque vai ter a primeira captação de múltiplos órgãos da cidade, a gente não pode perder essa pauta, vai estar só a gente. Vai para o aeroporto agora que a equipe de médicos de Curitiba tá vindo. Eu falei, tá bom, vou lá, enfim. Resumo da ópera, eu esperei 2 horas e meia no aeroporto até o avião chegar. Que aí veio o avião da Central de Transplantes do Estado, né? Eles já chegaram atrasados, não ignoraram a equipe de reportagem, nem olharam na minha cara, foram direto para o hospital, porque né, tinha um tempo, porque tinha captação também de coração. Então, assim, você tem que correr contra o tempo mesmo, né? E aí foram para o hospital e eu nunca tinha acompanhado um transplante, não tinha ideia. Liguei para minha chefe, ó, entraram aqui, mas não consegui pegar nada, ninguém falou com a gente. Ela falou, sinto muito, senta aí na sala de espera e espera até o final. Nossa, Levou o quê? Umas 6 horas? Não tanto. Exagera. Mas demorou muitas horas. Eu saí do hospital, a cirurgia terminou, fiquei na porta do centro cirúrgico, 1 hora da manhã, quando eles saíram. Nossa. E aí, eu lembro que a minha cara na passagem, a gente até fez um vídeo, assim, depois usou no casamento. A minha cara parecia um fantasma, sabe? De acabada, sem comer, porque eu não podia sair dali. Não tinha previsão. Né? Com ódio, né? Mas, enfim... Você acha que gamou por quê? Agora eu vou contar pra vocês. Quando o avião chegou, desceu, quando eu vi o Diogo pela primeira vez, eu falo isso, assim, sem vergonha, me deu uma taquicardia. Eu fiquei num nervosismo, sabe? Você tenta lembrar da sensação da primeira vez que você fez um ao vivo para TV, o primeiro link. Foi aquela sensação que eu tive. Eu fiquei num nervoso, que eu não consegui nem concentrar na pauta, mas não conversei com ele, né? Enfim. Me ignorou. Ele, né? Foi direto pro centro cirúrgico fazer o que tinha que fazer. E aí, quando ele saiu, eu fiquei na porta do centro cirúrgico, mas quem saiu primeiro foi o cardiologista. E aí, eu entrevistando o cardiologista aqui, e ele saiu pela porta do avião aqui, ó, entrevistando ele. Oi, doutor, sabe? E ele foi embora. E aí a gente entrou no carro da reportagem e foi seguindo para o aeroporto. E no aeroporto eram dois carros, né, com os médicos, que era um médico tirou o fígado, o outro rim, coração, enfim. E o segundo carro se perdeu na cidade, não achava aeroporto. Então, foram aqueles minutos do segundo carro com a equipe chegar que a gente conseguiu conversar, consegui pegar as informações da pauta, porque eu não sabia nem contar o que tinha acontecido lá dentro. Então, ele e um outro médico me deram as informações. E o telefone? Não foi por telefone. Porque, imagina, eu jamais ia pedir o telefone dele, ele muito menos pediu o meu. Orgulhosa. Não,
E assim, trabalho, né? Não tem nem clima para isso. Assim, você está trabalhando ali, pedir telefone, é totalmente, enfim, né? Pura do horário. Esse ódio. É. E aí eu sei que assim, a gente terminou, a reportagem era quase acho que 2 da manhã, 1 e pouco da manhã, e eu ainda tinha que voltar para a redação, fazer o texto, gerar, porque a gente gerava para Paranavaí, para gerar aqui para Curitiba, para passar a matéria 6h30 da manhã no Bom Dia Paraná, do dia seguinte. E aí ele só me perguntou, a única pergunta que eles fizeram, quando que vai passar a reportagem? Eu disse, olha, vai passar amanhã, 6h30 da manhã. Puxa, que pena, a gente vai estar... Porque eles fez a captação lá, voltou para Curitiba e fez como é que chama? O implante. O implante no paciente. Então ele passou a madrugada fazendo o implante no paciente dele que estava esperando o fígado aqui em Curitiba. Então, quando a matéria foi pro ar, ele estava no centro cirúrgico ainda. Então, eu pensei comigo depois, né? Vou fazer a gentileza de mandar pela rede social o link da reportagem para que ele passasse para os outros médicos. Foi uma gentileza, vocês não concordam comigo? E pediu meu telefone daí. Não, pedi. Pediu. Fala a verdade, você está ao vivo, pare. A gente ficou muitas semanas conversando assim pelas redes sociais, mas conversava aquilo e 2 dias depois ele respondia, foi assim, e levou meses. E aí depois de meio ano que eu vim para Curitiba daí, que eu vim para RIC aqui. Danadinhos, bonitinhos. É uma história bonita, né? Bonita. Era pra ser. É uma história que envolve o coração deles, de outras pessoas, o fígado. É uma Era história... pra ser. Multivisceral, né? E a de vocês eu sei também que teve a ver com sala de aula, né? Ó, queria dar oi. Oi, vem dar oi. Essa é minha nora. Pode ser. Essa é a mais nova, Laís. A outra tem vergonha, mas vai aparecer aqui, porque elas gostam de vocês e do Luca. O Luca tá dormindo, nem pergunta. Tá dormindo. Muito, porque senão ele é muito fofo. E eu vou dar um nome desse menino. Gente, Muito obrigado, obrigada. viu? Foi muito bom. Obrigada, Simone e Diogo. Eu sou Obrigada. famosa! Vai pro teu lugar, ô Tica. São demais essas meninas. Estamos perdidos. Foi muito legal esse bate-papo, né? Foi. E nós já estamos há quase 1 hora. Daqui a pouco... Nós adoramos. Ih, peraí, vocês estão me ouvindo? Estamos. Ih, acho que caiu a nossa conexão aqui, peraí. A gente tá ouvindo. Aqui, vamos tirar normal. o fone, que acho que acabou minha bateria. O teu fone acabou, o meu não. É? Ainda não. Nós Tá, estamos ouvindo. Tô ouvindo. Bom, eu não estou ouvindo mais, mas quero dizer que foi muito legal. Obrigada pelo convite. Vamos marcar mais vezes. Não sei se o público gostou. A gente nem conseguiu ver se teve pergunta ou não, mas ó, beijo para todo mundo que participou. Vai ficar gravado aqui depois? Vai. Vai. Eu vou pôr no YouTube também. Depois a gente fez responde. @Riva_Rivaroli. Beijo. Bacana. Beijo, valeu pelo bate-papo. Um abraço, até a próxima na Bahia. Valeu, até a próxima. Até. Tomara. Tchau. Beijo, Tchau. gente. Até mais. Beijo. Tá no da mãe hoje, filha. Mas eu tô famosa. Tá, Claro tá que tá. famosa, filha. Ó, um monte de Ai, gente meu vendo Deus. aqui, ó. Foi top. Façam mais vezes. A gente faz toda quinta. Ó, toda quinta a gente faz. Quem mais aqui? A Letícia mandando coraçõezinhos. O Samir também. Ótimo bate-papo. Lindos. Famosa. Tá famosa. se perguntou. A Laís. É a Agora vai Laís. teu canto, Essa vai. aqui é a Laís. Ela pode mudar lá, filha. Top demais. A Thaís tá Tchau, falando. seguidores! Mala. Beijo. Não falei que nós beijo. estamos perdidos. Essa aí tá... Amanhã, que horário, Dona? Sua cara de quem? Minha ou do Guilherme? Não, acho que é a cara da mãe. Cara da mãe, né? Beijos, beijos. Gente, ó, quinta-feira que vem tem mais lives. A gente Eunice bate papo com alguém. Gasparito. Ah, Dona Nice tá aí. Ah. Que legal. Então, quinta-feira que vem Alice. tem mais. Amanhã eu tô ao vivo a partir das 6 horas da manhã, por isso que eu tenho que dormir logo. Às 6 horas da manhã lá na Caiobá, com Revista Caiobá, eu, André Nogueira, Dilson Arantes, Bruno Henrique, batendo um papo também, se divertindo, dando muitas notícias. Como é que é? A mulher araucária? Mulher Araucária, você vai vendo. Vai dar aula de André Nogueira aí, chega. Doutor Nogueira. É. Ó, a Tarsila tá aqui também. E eu dia
Nas próximas semanas, na semana que vem, a gente vai dizer o dia de estreia certinho do Paraná no Ar. Mas estou por aí. Estamos produzindo coisas bem bacanas para vocês. Continue acompanhando todo o nosso time na Rick Record TV, o Paraná no Ar com a Luísa Luersen. Tem também o nosso Balanço Geral com o Jason Goulart, a Hora da Venenosa com a Cecília, com a nossa cobrinha Judite. Tem o Paulo Gomes e toda a turma no Cidade Alerta. À noite tem a Simone Ramos junto com o Eduardo Escola e também o Mark Souza lá dentro do Rick Notícias. E se preparem, que estamos fazendo um Paraná no Ar bem diferente para vocês. Beijo no coração. Deixa eu falar do teu Insta aqui, que o pessoal tá Hackearam. Hackearam o Instagram Chama todo mundo. do Guilherme. Eu chamo ele de Guilherme, tá? Eu não chamo ele de Rico. Mentira, chama de vida. Eu chamo de Vida. Guilherme é quando ela tá brava, Ó. tá? Não. Ah, bom. Então, hackearam e a gente tá tentando recuperar. Mas ainda tá Fica bloqueado por um tempo, é normal. tá Mas é o bloqueado. Instagram que decide, que é uma empresa do Facebook, eles que decidem quando eles liberam de novo. Mas pode continuar tentando me acessar lá, algumas pessoas já estão conseguindo, tá bom? Beijo, gente. Até amanhã, então. Tchau, é nóis. 6 da manhã lá no Revista, tá? Tchau, gente! Tchau. Ai, eu adoro pastel.